Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, a todos que aqui estão presentes e também a todos que nos acompanham de casa, pelas plataformas do Facebook, do YouTube. Sejam bem-vindos e tragam, ainda dá tempo de pegar uma garrafinha com água, um copinho com água, para que a gente depois passe pelo processo de fluidificação. Então hoje nós temos aqui a nossa amiga Lília, toda a última segunda-feira de cada mês, ela que nos apresenta a explanação. Mas antes de iniciarmos a palestra dessa noite, darmos continuidade ao estudo, nós faremos a prece para a gente possa nos sintonizar com a casa, com a atmosfera da casa, com os trabalhadores espirituais dessa casa. O João Pedro fará a leitura do Evangelho para nós, e na sequência a Lília nos presenteará com sua palestra. Então, convido a todos agora para que fechem os olhos. Vamos respirar profundamente, calmamente, nos abastecendo desse eflúvio bendito que essa casa nos proporciona a cada reunião. Vamos tentar, na medida do possível, deixar todas as nossas preocupações do lado de fora, todos os medos, inseguranças, ansiedade, tristezas. Vamos nos esquecer das problemáticas nesse momento e vamos nos abastecer de amor. Vamos deixar o nosso espírito preparado para recebermos todas as benesses que essa casa nos proporciona, que a oração nos traz e que esses encontros sempre são capazes de balsamizar as nossas dores. Recorramos então a todos os amigos que nos assistem, a todas as equipes socorristas, as equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho. E vamos agradecer a Deus essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradecendo também a oportunidade dessa existência, que tem sido palco de nossas lutas, mas de conquistas que serão eternas. Vamos, com a permissão também do patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, que ele está aqui nos dando reto discernimento, nos orientando, nos apoiando nesse processo de aprendizado e de elevação. Ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual, para que tenhamos força nessa caminhada, para que tenhamos discernimento, e que tenhamos vida e vida em abundância. E também a Jesus, nosso irmão maior, nosso caminho, verdade e vida, que nos acompanhe nesses momentos. E justamente nesse momento que faremos juntos a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que essas benesses e esses eflúvios recaiam sobre todos aqueles que necessitam, sempre de acordo com suas necessidades, seus merecimentos. Que abrange todas as dores do mundo, que balsamize as dores de toda a humanidade. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai continuar a leitura do capítulo 24, com os itens 5, 6 e 7. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só o ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem.
Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a este respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados, podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o fazem consideradamente. Os espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Que assim seja. Boa noite a todos, a vocês que estão aqui presentes, ao pessoal que está em casa. Bom, por que Jesus fala por parábolas? Para aqueles que já estudam o Evangelho, a gente acaba chegando numa conclusão simples e rápida. Jesus fala por parábolas justamente para se fazer entendido pela população de forma geral, já que era uma população simples, humilde e muito carente. Então ele usava de historinhas fáceis para ser compreendido pelas pessoas. Então, se fosse só isso que a gente fosse ver nesse capítulo, tchau, vamos embora, né? Porque acabou aí. É simples assim a resposta dessa pergunta. Só que eu separei uns trechos que eu achei mais interessante do que esse final de conclusão. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Quando Jesus fala dessa questão das parábolas, né, como a gente viu aqui no Evangelho, na leitura de hoje, existe esse trecho. E quando a gente pega esse trecho e compara com essa questão da compreensão dos seus ensinamentos, o que a gente tem que pensar?
A pessoa que já é esclarecida, que já tem conhecimento, essa pessoa consegue por si mesma pensar, raciocinar, refletir e ir atrás das suas próprias questões, das suas próprias respostas e caminhar com as suas próprias pernas, sem ter necessidade de ter que ficar vendo historinhas de criança para entender sobre moral, sobre direitos, sobre deveres e sobre uma série de coisas, inclusive sobre conhecimentos científicos, sobre questões sociais, políticas. Então, uma pessoa esclarecida, ela vai procurar cada vez mais o conhecimento e automaticamente ela vai se engrandecer cada vez mais, ela vai crescer cada vez mais, ela vai evoluir cada vez mais e por isso ela ficará na abundância. E é por isso que Jesus fala que quando ele está dizendo, ele está indo aos humildes falando por parábolas, porque essas pessoas não têm necessidade dessas historinhas, elas precisam de outros conceitos mais apurados. Da mesma forma que ele não conversava com parábolas, às vezes, com os seus discípulos, apóstolos, enfim. Ele falava de uma forma, como a própria lição falou, de uma forma mais profunda, porque eles já tinham condições de compreender aquilo que ele estava dizendo. Então, veja, essas pessoas já têm uma característica a mais, uma vantagem a mais em relação à população de forma geral, e quanto mais conhecimento essa pessoa adquiriu durante a vida e foi adquirindo na sua evolução, mais abundante ela ficou. E essa questão, aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. E eu fiz questão de pedir para uma inteligência artificial gerar essa imagem aqui, que é para a gente lembrar da questão da desigualdade social. As pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, que não têm acesso à informação, que estão à margem da sociedade, a tendência delas é perder o pouco que têm e entrar num ciclo vicioso de miséria e pobreza. E é por isso que este menino virou aquele senhor ali. A ideia dessa imagem é justamente isso. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por quê? Sem conhecimento, o que acontece com as pessoas que não têm acesso ao conhecimento? Tanto moral quanto ao conhecimento científico tradicional. Como é para essa pessoa disputar uma vaga de emprego? Como é para essa pessoa conseguir salários mais dignos? Como é para essa pessoa compreender o mundo ao seu redor? Muitas vezes ela não tem essa capacidade, ela não consegue, porque ela não consegue nem muito menos ler. Então imagina como que essa pessoa vai ser ao longo da vida. Será que uma pessoa que está na condição deste menino e deste senhor conseguiria pegar um livro da doutrina espírita, ler e compreender sozinho? Não, não conseguiria. Porque a doutrina espírita tem um conhecimento vasto, profundo, filosófico, religioso e científico, que vai muito além de uma historinha. E uma pessoa, na condição dessas pessoas aqui, não conseguiria pegar um livro, ler e compreender o que está escrito. Um livro. Ele poderia vir numa palestra, ouvir, participar de um grupo e aí sim desenvolver compreensão. Porém, a compreensão dele vai ser sempre limitada àquilo que uma pessoa vai passar por ele. Porque ele não vai conseguir buscar esse conhecimento por conta própria, em outras fontes. Ele não vai conseguir ler. Né? Pode pegar vídeos, mas a gente sabe que os vídeos da internet hoje a respeito da doutrina espírita, muitos deles a gente pode sim desconsiderar, porque não são espíritas, de fato, são outras linhas, né? Outras filosofias, mas não propriamente falando doutrina espírita. E é por isso que aquele que já não tem, corre o risco de perder até o que tem. E eu fiz questão de trazer para vocês essas informações aqui. Como que a gente considera hoje a questão do analfabetismo? E a gente vê que existem 5 níveis
de tipos de pessoa, desde aquela que não consegue ler absolutamente nada, não consegue entender o que está escrito, até o proficiente, que é aquele que consegue ler, entender, interpretar, inferir, trabalhar com dados, trabalhar com várias questões filosóficas, científicas, entende gráficos, tabelas. Então, a gente vai desde essa pessoa mais simples até a pessoa que tem um conhecimento maior. E esses são os dados do nosso país. Então, a gente vê que o analfabeto teve aí a sua diminuição, está ali girando em torno dos 8%, e nós vemos todos os outros ali, o rudimentar, elementar, intermediário e proficiente, como que anda, né? E se a gente pensar, a pessoa proficiente, que é aquela que eu falei, que entende tudo, que consegue interpretar dados, escrever, ler, procurar, enfim, 12% da população. É uma miséria de gente no nosso país que consegue ler e interpretar tudo aquilo que recebe de informação, que consegue buscar respostas, que consegue olhar para a sua realidade, ser crítico da sua realidade. 12%. Esses dados são de 2018, a gente está em 2025. Pode ter melhorado um pouquinho, mas vocês concordam comigo que ainda é muito baixo? 12% é muito baixo, gente. Por isso que nós estamos numa sociedade muito ignorante. Por isso que as formas como a gente tem que tratar a educação precisa ser diferente, e é por isso que já naquela época, imagina se hoje está assim, com o nível de acessibilidade que a gente tem para o conhecimento, imagina na época de Jesus que não tinha nada do que a gente tem hoje, imagina o nível de ignorância daquelas pessoas. Então, era óbvio que ele tinha que falar por parábola. Como é que ele ia falar sobre qualquer assunto de outra forma? Era impossível, não tinha como. E o que é o analfabetismo, gente? Então, os analfabetos são os indivíduos que não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela deles consiga ler números familiares, como de telefone, da casa, preços de alimentos, tá? Então, mesmo que essas pessoas tenham essa habilidade, elas ainda são consideradas analfabetas, porque não conseguem ir além disso. É muito pouquinho que elas têm acesso. Nós temos o analfabetismo funcional rudimentar. É um pouquinho mais evoluído do que o primeiro caso. Então, a pessoa consegue localizar informações explícitas, expressas de forma literal, consegue comparar, ler e escrever números familiares, identificando o maior e o menor valor. Por exemplo, preços de um mercado, de um supermercado, placas, às vezes, de promoção no mercado, coisas simples, né? Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano, envolvendo operações matemáticas elementares, soma, subtração, coisas básicas. Nós temos o funcionalmente alfabetizado nível elementar. Essa pessoa ela já tem um pouquinho mais de conhecimento. É capaz de selecionar em textos de extensão média uma ou mais unidades de informação, realizando pequenas inferências. Resolve alguns problemas ali de operações básicas, tem condições de comparar e relacionar informações numéricas ou textuais, impressas em gráficos ou tabelas bem simples. E aí nós vemos o alfabetizado nível intermediário. Então, essa pessoa já está mais à frente. É um indivíduo capaz de localizar informação expressa de forma literal em textos diversos, consegue resolver vários problemas, consegue interpretar e elaborar também síntese de textos diversos. E aí nós vamos, então, para aquela pessoa que já tem o domínio do conhecimento. Obviamente, a gente não está falando do gênio aqui, a gente está falando daquela pessoa que foi alfabetizada, que evoluiu no seu processo de alfabetização e cresceu e conseguiu, a partir disso, ter acesso a novas informações, novos conhecimentos. É uma pessoa que, ela sim, consegue interpretar diversos textos, consegue olhar para ideias abstratas e interpretá-las,
consegue fazer várias inferências, olhar para a sua realidade de diversas formas, questionar a sua realidade. A gente só questiona a realidade quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente não questiona nada. Então, essa pessoa é questionadora, essa pessoa vai atrás. Aí vem aquela pergunta. Com relação a nós mesmos, ninguém precisa falar. Em qual nível de conhecimento nós estamos? Em qual nível de conhecimento estão as pessoas que nós convivemos? Em qual nível de conhecimento estão as pessoas que frequentam as casas espíritas do nosso país? Em qual nível de conhecimento a população que Jesus Cristo trabalhava estava? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que essa moral da história, tão simples que vem nessa lição, ela não é tão fácil assim. Porque a gente está lidando com diversos indivíduos, com diferentes tipos de conhecimento em níveis diversos de educação. E isso faz com que as pessoas tenham diferentes dificuldades ou facilidades para entender uma determinada lição ou não entender. Sem contar outros tipos de dificuldades inerentes de algumas doenças, de alguns problemas de saúde, de alguns transtornos, enfim, que pode dificultar o aprendizado. Então, eu não estou nem colocando isso em pauta, porque nós temos uma população também que possui essas dificuldades cognitivas e que não vão conseguir evoluir, né, por uma questão de saúde. Então, eu estou falando aqui da pessoa que teve acesso ao conhecimento, mas que ou não foi alfabetizado, ou teve o estudo interrompido, ou foi uma criança que parou de estudar para ir trabalhar, para ir vender balinha no semáforo, para ir, às vezes, virar vendedor de drogas, e fim da escola. E aí, qual é o entendimento e a compreensão que essa pessoa vai ter no futuro sobre a sua própria realidade? Vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. Eu fiz questão de colocar a palavra compreendem bem pequenininho, porque é justamente isso que Jesus quis dizer. São pessoas que, apesar de receber informações verbais, apesar de ter propagandas, de ter jornal na televisão, apesar de ter programas incontáveis na televisão que muitas vezes traz uma vertente educacional, ela vai ver, vai ouvir, não vai entender nada. Porque ela não consegue raciocinar em cima daquela informação. Não faz parte da realidade dela, não aprendeu, não sabe lidar com aquilo. Quando a gente começa a falar de taxa de mortalidade, taxa de natalidade, proporção de gente que está infectada por dengue nesse momento, quem que entende isso? Quem é proeficiente. Porque o resto da população pode não entender o que significam esses números. Ou pode interpretá-los de forma diferente. É a mesma coisa com as lições de Jesus. Quem entende as lições de Jesus, de fato? Ou reflete sobre elas? Então, a gente precisa entender que quando Jesus fala isso, é porque nem mesmo ele, veja, tem pessoas no nível que ele estava ali ensinando, que ele não ia conseguir explicar a lição dele de outra forma, que não fosse por parábolas, e talvez, e muito provavelmente, nem com parábolas essas pessoas aprenderam alguma coisa naquele momento. Porque estavam num nível de dificuldade de aprendizagem ainda muito, muito, muito aquém para entender as lições dele. E o que tem a ver o alfabetismo com a escolaridade? As pessoas que são, que frequentam a escola, que vão à escola, elas costumam ser alfabetizadas, elas vão evoluindo naquela escalinha, elas vão saindo ali do analfabeto e vão caminhando para o proeficiente. Mas isso é uma regra geral? Não. Existem pessoas que não chegam lá no final. Como a gente viu, no Brasil tem 13% da população que é proeficiente, o resto está abaixo disso. Então, a maioria não chega. E aí vem aquelas questões. Por quê? É falta de acesso? É precarização da educação?
É dificuldade na metodologia de ensino? É uma metodologia de ensino que está ultrapassada? O fato da gente estar fazendo uma palestra aqui é considerado ultrapassado por muitos pedagogos, porque trata-se de uma forma de pedagogia passiva, na qual eu estou falando, vocês estão quietinhos, sentadinhos e absorvendo parcialmente o que eu estou dizendo. E morre aí. É uma educação passiva. Vocês não estão interagindo com esse conhecimento que está aqui atrás de mim. Eu interagi com esse conhecimento quando eu fui pesquisar sobre ele. Mas vocês não estão interagindo com ele. Vocês não estão nem interagindo comigo. Porque vocês não estão falando comigo. Não estão me questionando. Nós não estamos numa roda, cada um dando a sua opinião, cada um dando o seu ponto de vista. Por isso que vocês estão, neste momento, numa educação tradicional passiva. Que por muitos educadores, inclusive Paulo Freire, já vê como ultrapassada. E é uma crítica saudável que eu faço. Porque apesar de nós termos este tipo de educação passiva aqui, nós temos a educação ativa em grupos, que é a melhor forma de aprendizagem, no qual as pessoas não devem ser vistas como uma folha em branco, porque nós não somos folha em branco. Apesar dos diversos níveis de compreensão, vocês podem ver que não existe ali um nível 0. Você pode não saber ler e escrever, mas você tem a sua vida, você tem a sua vivência, você tem a sua experiência, e isso já conta como um conhecimento. Então, a educação não pode ser passiva. Para a gente realmente aprender e subir nessa escala e se tornar proficiente, para a gente ser questionadores da realidade, o método de ensino tem que mudar nas escolas, nas casas espíritas e em qualquer lugar onde se ensine a mensagem de Jesus. Há quantos mil anos nós estamos aqui, reencarnando nessa terra e ouvindo as mesmas parábolas e a gente não segue elas. A gente está nessa faixa de evolução misérrima ainda. Porque a educação continua passiva. Sem contar que por muito tempo as mulheres não tinham nem acesso a esse conhecimento. Ficou aquém da população. Ficou restrita em núcleos religiosos. E foi muito posteriormente que foi transmitido para as pessoas. E para as mulheres, então, muito para frente. Tem sociedades do nosso mundo que a mulher não pode nada. Nem ler, nem escrever, nem ter acesso a nada. Então, como que vai ser a evolução da nossa sociedade se a gente não consegue evoluir no método de ensino? Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. E aqui a gente entra nas consequências dessa forma precária de aprendizado. E aí começa dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então, as pessoas que não conseguem ter acesso a uma boa educação, elas vão estar bem atrás na disputa por uma vaga de trabalho. Porque hoje em dia existem escolas e faculdades com metodologias de ensino mais evoluídas e que não trabalham só com essa educação passiva, trabalham com outras formas de educação e que torna essa pessoa muito melhor à vista dos seus futuros chefes. Baixa remuneração. Quem se lembra da escolinha do professor Raimundo? E o salário, porque essa pessoa não vai conseguir uma vaga de emprego boa, consequentemente também não vai ter uma boa remuneração. E uma coisa, pode até ser que a pessoa consiga um emprego que ela ache legal, mas a remuneração está lá embaixo. Por quê? Cadê os questionadores? Cadê as pessoas que lutam pelos seus direitos? Cadê as pessoas que questionam o mercado de trabalho? Sumiram. Fora isso, a crença em fake news, né? Já que a pessoa não consegue questionar o que recebe de informação e fica sempre nessa educação passiva, é óbvio que ela vai acreditar em fake news dos mais diversos tipos. As mais loucas crenças possíveis e imagináveis, ela vai acreditar. Porque ela não vai conseguir questionar. E se ela for tentar buscar uma resposta em rede social, lembrando do algoritmo,
Se ela já curtiu aquela publicação de fake news, só vai chegar para ela comunicações daquele nicho. Daquilo que ela pesquisou, daquilo que chegou para ela e ela curtiu. Então ela nem vai conseguir ter acesso a outras formas de pensar, porque só vai chegar para ela mais do mesmo, o tempo todo, mais do mesmo. Que é para gerar engajamento nas outras redes, que é para gerar engajamento para os perfis, visualizações. Então essa pessoa vai ficar mergulhada num mar de notícias falsas, de coisas falsas, não vai conseguir questionar absolutamente nada. É assim com as vacinas, é assim com as eleições, é assim com uma série de coisas que acontecem no mundo, dentro da ciência, que as pessoas elas preferem a notícia falsa, mesmo sendo absurda, do que ir para um outro nível de compreensão, porque simplesmente ela ficou tão ali, naquele meio, nessa sopa de notícias falsas, que ela afundou e não sai mais daquilo. Olha, um problema seríssimo. Dificuldade para entender orientações de saúde. E isso serve para a leitura de remédios, receituários médicos, segmentos de orientações médicas. Mas a saúde não se restringe ao biológico. Se restringe? Não. A gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde espiritual. Então, se a pessoa não consegue ler uma bula de remédio, lógico, não vai conseguir ler uma bula às vezes, mas não consegue ler aqui, ó, o que ela tem que tomar, um comprimido a cada 12 horas. Eu já atendi pacientes que não sabiam o que significava a cada 12 horas. Como que você explica para a pessoa que ela tem que tomar um comprimido a cada 12 horas, se ela não sabe o que significa 12 horas? Se ela não sabe isso, quem dirá o resto? Como que fica a compreensão dessa pessoa para a sua saúde física, mental e espiritual? Né? E tudo isso gera uma imensa exclusão social. As pessoas ficam nessa periferia, nessa bolha, ali circundados por notícias falsas, pela falta total de acesso ao conhecimento, por não terem possibilidade de questionar e de aprender de diversas formas, ela fica ali, de canto, virando, como a Dora Encontre fala, massa de manobra, sendo, abre aspas, educado pelas mídias sociais, pela televisão, por esses programas baratos que não acrescentam em nada. Tem que raciocinar. Por isso... Exatamente. Eu até vi esses dias, até no TikTok, uns vídeos que se diz espíritas e que não são. E, literalmente, assim, é uma viagem tão grande que eu não saberia nem replicar para vocês. Porque é uma confusão de coisas e de conceitos tão absurda que não dá, né, assim, não, fica até difícil de entender como que aquela pessoa conseguiu elaborar aquilo e outras pessoas, e pior, ter mais de 10 mil seguidores, às vezes, ali, num monte de ideias e conceitos completamente distorcidos e errados. E isso, infelizmente, tem acontecido. Gente, só 13% da nossa população consegue refletir integralmente sobre toda a informação que recebe, 13%. É por isso que a gente, quando se diz a fé raciocinada, a gente tem que aprimorar grupos dentro das casas espíritas, para atender os diversos tipos de pessoas, faixas etárias, para que o conhecimento seja passado para aquela população de forma correta. E a própria doutrina espírita colocou nessa lição, que se seguiu depois, né, de toda essa abordagem que ele faz da parábola, quando a gente fala da forma pedagógica da doutrina, a doutrina veio sim para trazer mais luz para as pessoas, porém, se não for trabalhada de forma correta, dá ruim. Uma das críticas que a Dora Encontre fala é a palavra evangelização, porque traz muito da raiz de outras religiões, que não traz junto consigo a ideia das questões, da reflexão,
do raciocínio, traz muito peso dessa educação passiva. A gente fala de Jesus, todo mundo absorve e vamos ali moldando aquelas cabecinhas, movimentando elas como se fossem bonecos. E não é assim que a educação funciona. Porque depois essas crianças crescem, entram na faculdade, olham para trás e falam, eu não acredito nisso, e vai embora. Porque recebeu uma educação ruim, passiva, que não fez ela questionar a sua realidade. Aí ela entra em outra faculdade, vai para, começa a ter conhecimentos científicos que ela não recebeu dentro da sua religião. Que muito pelo contrário, dependendo da religião, foi contra a ciência, dependendo de onde ela estava. Então, é lógico que com o tempo essa pessoa vai sair da sua religião. E é por isso que, infelizmente, algumas religiões têm pregado que a pessoa não deve estudar, que a pessoa não deve evoluir, não deve fazer faculdade, porque vira massa de manobra e fica ali, sempre na mesmice, ouvindo aquilo e sendo explorada, inclusive financeiramente, sem questionar. A nossa realidade, gente, é muito difícil. A Dora Encontre, ela é uma pedagoga e ela tem vários livros e artigos sobre educação e espiritismo. E ela coloca justamente isso, a necessidade da gente fazer essa reflexão, da gente fazer questionamentos, fazer grupos, trazer uma forma de educação não passiva para que justamente isso não aconteça com ninguém, nem com as crianças, nem com os adultos, para que essas pessoas consigam entender tudo. Entender esses conceitos. Porque, como eu disse, se nós pegarmos, por exemplo, o livro psicografado pelo Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, gente, aquele livro, ele é ciência, do começo dele ao fim dele. Não é qualquer pessoa que consegue ler aquele livro sozinha. Não é. Quando eu li ele a primeira vez, eu peguei um livro de biologia do lado para entender o que estava sendo falado ali. Porque ele é complexo, ele é muito complexo. Mecanismos da mediunidade, outro livro complexo, também do André Luiz, fala sobre conceitos de física. A Dora Encontre coloca que, infelizmente, no nosso país, e eu já percebi isso também, foi retirada a parte científica da doutrina espírita. Ela foi muito diminuída, e é por isso que existe hoje, infelizmente, esses conceitos malucos, misturando assim coisas completamente fora da casinha. Porque saiu a ciência da doutrina, e ela não pode sair. Porque a doutrina espírita, a sua base é a ciência. Se você tira a ciência, você tira a base. Então não pode. É por isso que fica fácil enganar as pessoas. É por isso que ninguém gosta da ciência. Então, gente, fica aí uma reflexão para vocês. Vamos sempre trazer com a gente que Jesus é mestre. Eu não gosto quando fala que Jesus é médico. Jesus não é médico, nem existia médico na época de Jesus. Jesus sempre falou que ele era mestre, nunca médico, mestre. Porque a ideia dele é, eu estou te ensinando esse grãozinho aqui. Seu objetivo, aprender esse grãozinho e crescer, fazer esse grãozinho se multiplicar. Eu sou o mestre, dizia Jesus. Que é para a gente segui-lo, para a gente aprender com ele. E entender que ele foi o melhor pedagogo que a gente já teve aqui. Ele entendeu a dificuldade do povo e transformou seus ensinamentos super complexos em historinhas. Mas a gente já não está mais nessa fase. Precisamos sair disso, evoluir. E nós já temos que cumprir este caminho que Jesus tem nos ensinado. Fica aí a reflexão, desculpa o horário, atrasei. Mas eu achei muito importante essa reflexão para todos nós. E nos vemos então no final do mês. Eu chamo os médiuns aqui na frente para o passe. E eu vou fazer a prece.
nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino Mestre. Senhor, obrigada pelos seus ensinamentos, obrigada pela oportunidade que temos de aprender cada dia um pouquinho mais. Obrigada, Senhor, pela sua paciência, pela sua tolerância, pelo seu cuidado e carinho conosco. Que possamos, Mestre, sermos as suas ovelhinhas, seguindo adiante, olhando o mundo e aprendendo com ele, sem se esquecer dos seus ensinamentos. Guia-nos, Mestre, com a tua luz, e que possamos nós outros desenvolvermos a nossa própria luz para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor possa estar com a gente em todos os nossos momentos e que os nossos bons espíritos nos intuam, nos protejam hoje e sempre. Que suas boas energias recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.